Gente, boa noite. Quem tá entrando, a gente só tá dando um tempinho pra galera começar a entrar, a Valdete entrar também. E a gente poder começar, tá bom? Oi! Galera, só vou adiantando uma coisa pra vocês hoje. Tem alguém aqui me pedindo para participar do vídeo, só que a gente só pode aceitar uma pessoa por vez, e aí tô esperando a Valdete, que é ela que vai falar hoje, e aí a gente vai trocar ideia junto, tá bom? Gente, só para avisar vocês, a gente normalmente, para quem tem acompanhado, a gente tem feito lives que vão tendo a duração do fluxo da conversa, né? Então, às vezes, elas duram um pouquinho mais de 1 hora. Oi, Maila, gente, quanto tempo! Saudade! Mas hoje a Valdete, ela tem compromisso logo depois, tá? De 1 hora de live. Então, hoje a gente vai ter que ser um tiquinho mais objetivo, assim, e aí eu tô avisando isso pra vocês. Vai ter 1 hora de live hoje, e já são quase 7h05, então a gente vai ter aí, né, um tempo mais reduzido, que também não é pouco, para falar com a Valdete. E aí eu fico aqui ajudando a Valdete a ler as perguntas, tá, gente? Então, durante a fala dela, se alguém tiver pergunta... Oi, Ivana, oi, Renê. Se alguém tiver pergunta, alguma coisa para fazer para a Valdete, algum comentário, pode ir colocando que eu vou ajudando a Valdete a ler, tá bom? Oi, Valdete, Brito. Oi, tô tentando ajustar isso aqui. Gente, hoje eu falei com a Valdete que quanto mais tempo eu demoro para vê-la, e quando eu vejo, parece que ela rejuvenesceu uns 30 anos. É maravilhosa. Vejam, né? Vejam que eu ganhei o dia com isso. Vem que eu tô te esperando aqui. Vem, é sempre bem-vinda. Pupunha, esse negócio aí. Vamos lá, gente, quando quiser. Então, só para contextualizar, gente, para quem está aparecendo pela primeira vez aqui, a gente mantém, né? Eu sou Ana Mundim, mantenho um grupo de pesquisa vinculado aos cursos de dança da Universidade Federal do Ceará, que é chamado Dramaturgia do Corpo e Espaço. E em função desse momento de isolamento social, a gente teve que rever se a gente ia continuar se encontrando ou não e como. E usar essa plataforma, que é a plataforma do Temporal, que são encontros de improvisação e composição em tempo real, é um projeto de extensão que eu coordeno também nos cursos de dança da UFC. Foi um caminho que a gente encontrou, não só para a gente continuar se vendo e desenvolvendo a nossa pesquisa, mas também ampliando para que outros pesquisadores e improvisadores e artistas possam vir falar sobre a pesquisa deles, como eles estão desenvolvendo esses trabalhos e como que eles podem colaborar também para os nossos estudos aqui. E tem sido uma troca bem legal, né? A gente tem feito todas as segundas, 19 horas, então continuem vindo, frequentando. Eu sempre brinco, Valdete, que sempre vê um fã-clube da pessoa convidada. Então, eu sempre convido o fã-clube da pessoa convidada a voltar na próxima segunda para estar com a gente, tá? Então, eu queria passar agora a bola para Valdete Brito se apresentar, professora do curso de dança lá da UFPA, mas também faz várias outras coisas, é uma pessoa que movimenta muita coisa na dança há muitos anos em Belém, né, Valdete? E aí eu acho que ninguém melhor do que você mesma para se apresentar e aí já começar a falar sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, né, que é pensar essa questão da improvisação como espetáculo a partir de um espetáculo específico que vocês criaram na Companhia Experimental. Então, obrigada por estar aqui, obrigada a todo mundo e vamos lá! Nossa! Olá, então, para todo mundo que está aí. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Nossa, eu estou muito feliz de participar. Eu acho que é muito importante, nesse momento, poder partilhar nossas ideias, poder partilhar o que nós estamos aprontando aqui por Belém, nesse campo
da improvisação. Então, gratidão por esse momento. Muito obrigada mesmo. Eu só vou, antes de começar, já começando, pedir desculpas se por um acaso eu tossi no meio dessa live, porque eu estou há 3 dias com a minha garganta um pouquinho arranhando, mas estou cuidando já disso. Então, só isso. Se eu precisar, né, tossir, eu peço desculpa. Mas não é Covid, tá, gente? Pelo amor de Deus, está longe. Bem, gente, então, nós vamos conversar hoje um pouquinho, de forma bem informal, sobre o uso da improvisação, sendo a improvisação o espetáculo. E para começar a falar sobre a improvisação, eu vou primeiro conversar um pouquinho sobre quando acontece o meu contato com a improvisação, né? Quando eu dançava no grupo coreográfico da Universidade Federal do Pará, foi ontem, quase ontem, anos 80, 90. Então, naquela altura, a professora Eni Corrêa, então diretora desse grupo da universidade, grupo este que está na ativa, hoje eu dirijo o grupo coreográfico da UFPA também, ela já trabalhava a improvisação. Devo confessar para vocês que, embora hoje eu seja ou tente ser uma pesquisadora desse campo da improvisação, devo confessar que naquela altura eu tinha muito medo de improvisar. Eu não conseguia improvisar. E eu dou esse depoimento para pensar também o quanto, às vezes, algumas pessoas e até alguns alunos meus acham que improvisar é qualquer coisa. Ainda que o fato de você ter uma espontaneidade, você está pronto para improvisar. Nem sempre, na minha concepção e de alguns outros colegas. Por quê? Porque, no meu caso, eu era atravessada por um lugar de grande timidez, que ainda tenho hoje, eu sou um pouco tímida, consegui superar muito isso, mas o fato de ser tímida me impedia de deixar o meu corpo à disposição para o improviso. Então, eu sempre nas aulas de improvisação, quando chegava esse momento, eu tentava fugir da aula. Meninos, não façam isso, hein, meus alunos? Passou já. Na verdade, eu não saía da sala. Eu saía do centro da sala e me encostava na barra. Fiz isso várias vezes e, claro, a professora, né, hoje minha amiga maravilhosa, Eni Corrêa, já tinha percebido esse meu movimento. Então, uma das vezes que eu fui andando, saindo do centro da sala para me encostar na barra, ela olhou para mim e disse: não, hoje você vai ficar aí neste lugar, nem que você fique em pé, todo o laboratório de improvisação, mas você não vai para a barra. E ali fiquei enraizada, feito uma árvore, não conseguia sair do lugar. Então, a questão da improvisação, eu penso que não é só porque eu tenho a espontaneidade, porque o que é ser espontâneo? Ser espontâneo, né, é algo natural, é algo simples. E não é tão simples improvisar. Eu não acho que seja simples improvisar. Eu acho muito complexo. E aí nós temos, segundo vários autores, 3 modos, eu vou colocar 3 modos aqui, devem existir outros, 3 modos de improvisação, de uso da improvisação como técnica de improviso, né? Não como fim, mas como meio, que sempre nós conversamos sobre isso, que é o uso da improvisação na formação do artista. É um modo de usar a improvisação com esse objetivo. Um outro objetivo seria o uso da improvisação como caminhos para a estruturação fixa de uma composição coreográfica, ou seja, de uma composição previamente estabelecida, daquelas que nós estamos muito acostumados a fazer. Não é errado nem certo, é diferente e é bom também, né? E a improvisação, nesse caso, que é o caso inclusive da nossa conversa hoje, a improvisação como o próprio espetáculo. Desses 3 diferentes tipos de improvisação, os 3 podem estar imbricados, os 3 podem conversar no mesmo corpo do improvisador. Ora, por quê? Vou voltar lá para o meu exemplo, quando eu não conseguia improvisar. Eu não conseguia improvisar porque o meu corpo não estava disponível, mas também pelo medo que me atravessava
na questão de pensar se o que eu estava fazendo estava certo, estava errado, se a forma estava bonita ou feia, se era assim, se estava correto, enfim. Então, vários pensamentos pré-concebidos, misturados ao fato da timidez, me impediu de entrar no mergulho em mim mesma para improvisar. Isso significa dizer que, para você improvisar, você precisa exercitar. Você precisa, digamos, treinar. Não gosto muito bem dessa palavra treino, que parece que eu estou falando de um esporte, mas é a palavra que me veio agora. Você precisa exercitar. Quantos bailarinos, dançarinos, enfim, nós conhecemos que às vezes já dança super bem. Por exemplo, eu já dançava muito bem naquela altura no grupo coreográfico. E o fato de já dançar bem, na minha concepção, eu achava que eu dançava bem, não era o suficiente para eu me jogar na cena para improvisar. Então, pensando nesse aspecto, nesse lugar, a improvisação precisa, sim, de aulas. É uma técnica, como outras técnicas de trabalhar o corpo, as quais nós precisamos aprender a fazer, encontrar estratégias para fazer. Então, se eu já achava e acho difícil improvisar, você imagina, então, o que é criar um espetáculo em que o dançarino, eu vou chamar o dançarino improvisador e às vezes improvisador, ok? Vou mudar os termos às vezes. Em que o dançarino improvisador, ele se lança na cena, se lança, entre aspas, ele se lança na cena, e naquele momento em que ele entra na cena, ao mesmo tempo em que o público assiste o espetáculo, ele cria ali a sua obra. Ora, nós podemos ter tanto um roteiro previamente estabelecido para dar um norte para o artista, porque também ninguém improvisa do zero, eu improviso de algum lugar. Eu posso improvisar a partir de um texto, a partir do meu próprio movimento de repertório corporal, eu posso improvisar a partir do outro, do contato com o outro, enfim. A improvisação ou a criação, em todo e qualquer âmbito, ela pode ser gerida, pensada a partir de qualquer canto, de qualquer lugar, de acordo com as ideias de quem vai criar. Então, quando nós vamos para um espetáculo improvisado, como foi o caso do Seguinte é Isso, então o Seguinte é Isso, é exatamente isso, é o fazer e aqui e agora. Porque o que é improvisar se não fazer no aqui e agora? Se não fazer o seguinte. E o que é o seguinte? O seguinte é algo que está por vir, que nem sempre eu sei o que é o seguinte. Eu não sei, por exemplo, o que será o seguinte daqui a pouquinho, na minha própria vida, por exemplo. Então, o espetáculo Seguinte é Isso, ele vem nesse lugar de pensar e de lançar um desafio para os artistas que trabalham comigo na companhia, de ir para a cena sem ter uma coreografia previamente estabelecida. Isso foi um grande desafio, mas também atravessado de muito receio, de muito medo. Se antes eu não gostava da improvisação porque eu tinha medo, hoje a improvisação é, para nós da companhia, o nosso grande campo fértil de pensar processos criativos, seja para trabalhar espetáculos previamente estabelecidos e seja para trabalhar a improvisação sendo o espetáculo. Em todas as nossas aulas, nós trabalhamos a improvisação, os laboratórios de improvisações, a partir de diferentes temas. Ao longo desse processo de trabalhar com a companhia improvisação, a companhia ela é de 1998, então ela completou esse ano 22 anos de existência. E eu gosto sempre de dizer de insistência, existência e persistência para sobreviver e continuar resistindo a cada dia na cena paraense e quem sabe para além dela. Como aqui, por exemplo, nós estamos para além do local. Então, o que acontece? Como nós sempre trabalhávamos a improvisação, um dia qualquer, talvez eu tenha sido atravessado pelo acaso, eu percebi que a quantidade de diferentes laboratórios que nós vínhamos trabalhando, que eu tinha ali talvez já a possibilidade de criar um espetáculo de improvisação. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive um estalo um dia qualquer de aula e eu falei, gente, por que isso aí não pode virar um espetáculo e não pode ir para a cena assim?
se construindo naquele instante que o bailarino está lá. Então, lancei essa ideia para a companhia. É claro que no primeiro momento as pessoas não queriam aceitar, porque estavam com medo. Mas como eu vou dançar e vou criar minha coreografia naquele instante, da onde eu vou tirar? E aí eu comecei a dizer para o elenco que eles estavam prontos. Porque eu via que o elenco estava pronto e, na verdade, naquele momento, o artista precisava se perceber-se pronto também. Ele precisava entender que ele já tinha ali um domínio de improvisar na sala de dança, na nossa sala de aula, e que, claro, que você vai para um outro espaço é uma outra coisa. É diferente improvisar ali na sala só com o teu elenco, com os teus amigos, e quando você vai para o palco, para um outro local que você vai dançar e você se confronta com a plateia, nossa, aí é quase pensar que você não sabe mais fazer nada. É como se tirasse o chão dos seus pés, né, porque você está em um outro lugar e ainda sem ter o que você sempre teve antes, que era a coreografia previamente estabelecida. Você sabia o que você ia fazer. Você sabia. Primeiro podia vir um giro, depois uma queda, depois um rolamento, depois uma recuperação e um salto, uma parada, enfim. Você sabia a ordem, né, de execução dos movimentos. E a improvisação te tira desse lugar. Então, o espetáculo de improvisação, ele vai trabalhar com o que a Mariana Muniz vai chamar de dramaturgia improvisada. Ou seja, essa dramaturgia, o que é a dramaturgia? Né? Nossa, hoje o campo de pensar o termo dramaturgia, ele está muito ampliado. Então tem aí a dramaturgia do pessoal, né? Tem a dramaturgia, que é essa dramaturgia geral, que o Eugênio Barba, que é um pensador do teatro, ele vai dizer que essa reunião de todos os elementos que estão na cena, leia-se figurino, luz, coreografia, texto, se tiver. Então, a Mariana ela vai falar de uma dramaturgia improvisada, que é essa dramaturgia que vai se instaurando no mesmo instante em que o improvisador vai tecendo a sua composição, e aí para usar um termo que me lembra muito a Ana, que é o em tempo real, ao mesmo tempo em que o público assiste. Então, qual é a complexidade disso? Eu acho que muitas, porque, por exemplo, o que você faz naquele momento na cena não dá para voltar. Não dá para limpar o teu movimento. Não tem essa história, gente, vamos parar e vamos limpar o movimento, né? Não tem, porque ele é em si o que aconteceu naquele instante. Então, o que é que eu percebi nesse espetáculo? No seguinte é isso. Percebi várias coisas, dentre elas que não adianta eu ficar do lado do palco, fora do palco, esperando um momento qualquer para entrar, por exemplo, e lá fora eu ficar pré-estabelecendo o que é que eu vou fazer. E eu posso dizer isso com propriedade, porque no espetáculo seguinte é isso, eu me coloquei à disposição para dançar com a companhia. Eu nunca tinha dançado junto com a companhia. E como não precisava, a priori, ficar naquela composição previamente estabelecida e me dava uma liberdade de criar, né, do jeito que eu quisesse, de estar em cena como eu quisesse, então eu entrei e participei do espetáculo. E aí, em uma noite, eu fiquei do lado de fora do palco, olhando, porque o que era que eu dizia para o elenco? Gente, mesmo que você saia da cena, você pode entrar e sair algumas vezes, quando você quiser, ainda assim você não pode se desligar do que acontece lá dentro. Porque o que acontece lá dentro, as situações que acontecem de modo imprevisíveis lá dentro, são essas mesmas situações que podem te nutrir, estando fora do palco, que pode te nutrir para entrar na cena. Mesmo que você pegue algo que você achou interessante na cena e no momento em que você saia da coxia, atravesse para chegar na cena, propriamente dita, não seja mais isso. Porque é assim que acontece também. Então, improvisar é lidar com esse campo do risco. Eu acho que é um mergulho no risco. E eu gosto de pensar nesse mergulho do risco. Eu gosto de trabalhar com a improvisação porque ela é esse lugar que me traz um certo distanciamento, ou melhor, me traz muito distanciamento de pensar aquele processo de criação coreográfica mais hierarquizada, digamos assim. Daquele processo de criação em que eu ordeno tudo em uma ordem fixa. Então, é um método que se distancia desse lugar
de hierarquias, né? De hierarquia do movimento ou da situação que vai ser estabelecida no aqui e agora da cena. Então, o que me interessa na improvisação? Me interessa esse lugar de provocação. Me interessa esse lugar do encontro de algo que eu não sei o que é. Do encontro de algo que está por vir. Do encontro de algo que emerge do meu corpo e que eu não sei o que é ainda, porque ele ainda está por vir. Emerge também, pode surgir também, do contato de um objeto que vai surgir ali e que também eu não sei o que eu vou fazer com ele. Então, esse lugar, que parece que é o lugar de um não lugar, porque eu não sei onde é esse lugar que me inquieta e que me inquieta os processos de criação da companhia a ponto de fazer da improvisação esse lugar potente de criar, de tentar, porque eu acho que tudo é uma tentativa, de tentar talvez fugir daquilo que eu já faço. E às vezes eu não consigo fugir daquilo que eu já faço. Então, como é que eu consigo fazer de forma diferente? Como é que eu consigo ressignificar e reconfigurar de uma outra forma? Então, um espetáculo de improvisação que você usa o roteiro como eu usei, por exemplo, no Seguinte é Isso, eu achei necessário, por conta da companhia, de um pouco do medo que nos rodeava, e a mim também, eu também estava com medo, né, de ir para a cena com um espetáculo assim, com medo de ser atravessada, e também que todo o elenco fosse atravessado talvez de um branco, não sei o que eu faço. E aí eu ficava, por exemplo, algumas vezes quando eu fui para a sala para trabalhar esse espetáculo, eu chegava na sala de aula e eu olhava para o elenco e dizia, gente, vou falar uma coisa para vocês, eu não sei o que é que eu vou ensaiar aqui com vocês. Será que eu preciso ensaiar? O Seguinte é Isso? Será que eu preciso ensaiar um espetáculo de dança improvisado? Eu dizia para eles, o que eu tenho para limpar aqui? Não tenho para limpar nada. Então, foi interessante nesse sentido também, dessas questões que surgiram para mim como criadora e para o elenco, para que nós mesmos, no exercício do nosso fazer, encontrássemos soluções. Então, a solução era o quê? Era trabalhar laboratório, laboratório, laboratório. A cada dia, diferentes laboratórios. A cada dia, diferentes temas, disparadores, para dar esse sustentáculo, digamos assim, para o improvisador, para o bailarino entrar compreendendo que ele podia entrar, improvisar e podia construir a sua dança no aqui e agora. Então, o espetáculo Seguinte é Isso, ele eu posso pensar assim, um espetáculo laboratório. Por quê? Porque eu elegi alguns laboratórios que a companhia vinha trabalhando, dentre os vários laboratórios, eu elegi 8 laboratórios, como cenas, digamos assim, como esse mote para que o bailarino entrasse e tivesse uma noção do que ele poderia fazer a partir desse mote. Então, eu vou dar um exemplo aqui que todos nós já trabalhamos, nós que estamos na dança, e quem está aqui que não é propriamente da dança, mas vai compreender, o laboratório com balão, por exemplo. Né? Que você tem um balão, você trabalha diferentes partes do seu corpo com o balão. Eu levei esse laboratório para a cena. E aí, o próprio uso do balão, que é muito fugidio, nós descobrimos que o balão, ele não estava como é que eu vou dizer? Ele não estava ali para ser determinado por nós por onde ele ia, espacialmente falando. Então era como se eu estivesse a serviço do balão, e não o balão a serviço de mim. Ou o inverso. Por quê? Porque algumas vezes nós projetávamos jogar o balão numa direção e a corrente de ar entrava e levava o balão para outro lugar. Isso tanto na sala quanto no palco. Então isso me fez pensar que naquele momento a dança precisava correr atrás do objeto. O corpo precisava se deslocar. Né? Então, várias descobertas. Nossa, é um campo tão rico de pensar a improvisação e de fazer.
E a improvisação está atravessada, né, pelo imprevisível, pelo não planejado e pelo planejado. Então, quando eu levo um roteiro de 7 cenas, laboratórios para o palco, eu tenho um roteiro ali previamente estabelecido. Cena do balão a cena do laboratório de imitar é outro, a cena da bola que eu levei é outra, a cena do uso do aparelho de celular é outro, a cena do gramelô, que eu nem sabia o que era um gramelô. Não sabia. Eu acho que eu nunca nem escutado essa palavra, gente. E aí, o que é um gramelô, né? Aí um amigo nosso, que acompanha muito as nossas temporadas de dança, ele é do teatro, um grande diretor teatral aqui em Belém, chamado Marto Maués. Então ele foi assistir mais esse espetáculo, ele viu quase todas as nossas obras, ele já assistiu. E quando acabou, nós fizemos um bate-papo, ele disse assim mesmo, nossa, olha que bom, pela primeira vez eu vejo um espetáculo de dança que me faz rir. Vocês trabalharam muito bem o gramelô. Aí eu, caramba, o que é um gramelô mesmo, né? E aí eu levantei o braço e falei, Marco, o que é um gramelô? Nós fizemos isso? O que é isso mesmo? E aí ele foi dizer que o gramelô era essa técnica do blá blá blá, que a gente costuma chamar, né? Que é aquela fala que você não entende muito. E que ele nos disse que era muito usado na comédia dell'arte. Durante aquele teatro de rua, também século XVII, a comédia dell'arte, e que eles usavam muito como um recurso de texto, como um modo de falar o texto de uma outra maneira, e até mesmo usavam o gramelô naquela altura, segundo ele, para falar mal dos políticos da época, por exemplo, né, de forma que eles não entendessem. E aí nós nos descobrimos fazendo umas outras coisas que nós não sabíamos nem o que estávamos fazendo. Então, essa questão da improvisação, por exemplo, eu peguei um pensamento teu do livro da Ana Mundim, que é o livro Dramaturgia do Corpo, que eu tenho, e que você vai dizer que a improvisação, vou ler bem aqui para não me perder, a improvisação, como ato de composição em tempo real, exige saberes e proporciona sabores. Eu gosto muito de pensar nos sabores, porque esses sabores, o que seria para mim, no campo da improvisação, esses sabores? Né? O que é o sabor? O que dá um sabor na nossa língua quando a gente come alguma coisa na nossa boca, no nosso corpo? São as misturas. Inclusive a Ana vai falar disso, né? Você diz que são as misturas também. E aí o que seriam essas misturas na dança, se não tudo que já está em nós em termos de qualidade de movimentos que nós conhecemos, das ações que nós temos, da nossa gestualidade, do nosso tempo, do nosso espaço, enfim. Então, pensar esse sabor é entrar na cena para se deliciar com o sabor que você não sabe também qual é. Você não sabe, porque é assim, né? Vem, o sabor vai vir. Então você vai se deliciando com as situações e não se deliciando às vezes, porque às vezes você pode se frustrar também na cena, né? Você pode pensar, nossa, o que eu vou fazer agora? Né? O branco também acontece, né? Parece que eu estou num lugar que eu não sei o que eu vou fazer. Então o que era que eu dizia para o elenco? Eu tentava dar alguma pista para o elenco quando eles sentissem que isso ia acontecer, porque o Mercer Cunningham, né, ele tem um livro que uma vez eu li e que ele fala também do acaso na improvisação, e ele diz que para ele uma questão mais complicada é o time da cena. O teatro também vai falar isso. Então, gente, qual é o time da improvisação? Eu sempre digo isso para o elenco, porque o bailarino, o dançarino, o improvisador, ele está dançando, ele quer mais ficar horas lá. Mas às vezes parece que o que você já está fazendo, eu tenho uma sensação como improvisadora que eu já me esvaziei. Parece que eu não estou conseguindo fazer mais nada e eu estou fazendo por fazer. E quando é que eu, na cena, sinto isso? Como é que eu consigo ampliar essa minha escuta do que eu estou fazendo a ponto de perceber o estado de corpo que eu estou na cena e como é que eu consigo reativar esse estado para entrar em um outro fluxo de criação? Para não deixar o que nós costumamos dizer na dança, nossa, a cena caiu, esfriou. Como é que eu sinto essa temperatura? Eu acho que isso é muito difícil de sentir. É muito. Eu acho que só a experiência, a prática diária de improvisar é que vai aos poucos te dando esse lugar desse time, que é mais ou menos pensar o time da comédia.
Às vezes você está lá, está vendo um comediante, às vezes é um espetáculo mais cômico, e o artista está lá, nossa, né, tirando sangue de dentro dele para tentar fazer o público rir. E o público não consegue esboçar um sorriso. Então, qual é essa técnica? Qual é esse lugar dessa autopercepção, dessa autoescuta, que te faz pensar nesse lugar do improviso que você precisa se realimentar? Você precisa mudar o fluxo, você precisa entrar numa outra sintonia. E eu não sei qual é também para te dizer aqui qual é. Então, assim, é preciso sentir para tentar buscar outras bifurcações criativas improvisadas no ato do fazer, para que você consiga encontrar também um bios coreográfico, um bios cênico, uma vida, né? Um bios de improvisação, uma vida da improvisação. Então, como é que eu sinto isso? Eu acho que é um campo muito, muito difícil. Valdir, aí... eu vou aproveitar. Você quer complementar? Porque já tem alguns comentários e umas perguntas aqui. Eu queria te perguntar se a gente já pode ir fazendo para não ir perdendo. Pode. Ou você quer fechar o raciocínio? Não, pode perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Senão eu vou dizer, gente, eu não faço a mínima ideia. Vamos lá. Eu só queria fazer um parêntese antes, que eu acho super importante as questões que você traz, né? Sobre quando você fala do BIOS, né? Porque para mim também tem essa relação muito intrínseca que a gente vem reiteradamente falando aqui, que o limiar entre improvisação e vida, ele não existe, na verdade, né? E quando a gente olha para o corpo da criança, como a criança experimenta as coisas, ela sai pegando as coisas, ela testa derrubar as coisas no chão para ver onde vai e pega e derruba de novo. Ela põe as coisas na boca, ela testa os limites para ver até onde é possível ir. Condicionantes sociais vai gradativamente reprimindo o corpo a esses estados experimentais. E aí também existe um universo escolar que contribui muito para isso, né? O modo como a maioria das escolas ainda procede nos seus sistemas, né? Que, enfim, tem modos muito lineares de condução das práticas pedagógicas, com o professor na frente, todo mundo sentado em carteiras, enfileiradas. São poucas as escolas que ainda saem dessa realidade, né? E muitas vezes com esse professor também como o único centro de saber, como se o saber não fosse construído, né, de uma forma, enfim, mútua. E aí, como isso reflete nos nossos processos de formação em dança, né? Porque aí a gente, de certa forma, em alguns modos de se dançar, né, que também não são todos, mas a gente traz um pouco desse universo, e aí cria esse tipo de paralisação quando a gente pode se colocar num ambiente mais criativo, mais livre, entre aspas, né? Porque essa ideia de liberdade da improvisação também é muito discutida. Mas, enfim, eu acho importante você falar a partir dessa tua história também como que isso foi sendo delineado no teu corpo, né? E aí eu vou só fazer um comentário da Marilene lá de trás, mas tem uma pergunta da Ivana Mota que ela tem relação com isso que eu tô falando, tá? A Marilene fala: oi, querida Val, é a primeira vez que participo desse processo, então estar com você é um privilégio, um aprendizado, grande abraço. Paulo Mesquita fala que você é um excelente profissional, te manda um abraço. Ivan Berardelli também. Ivan! Vem a pergunta da Ivana. Valdete, como você pensa uma aula de improvisação, como você citou anteriormente, pensando nessas múltiplas variáveis que fazem parte do não saber, entre aspas, desta prática? Ok. Já para responder? Já, né? Então, como eu penso? Então, não existe um único método, digamos assim, um único caminho para improvisar. Eu acho que existem vários, existem múltiplos caminhos. Eu gosto muito de trabalhar a improvisação, não só eu, mas muitos outros colegas, a partir primeiro desse trabalho de tomada de consciência de si. Eu acho muito importante eu tentar, porque eu acho que é tudo uma tentativa, porque o outro é o corpo do outro, não é o meu, mas muito estimular essa autoescuta. Tentar fazer com que a pessoa que esteja na aula pare um pouquinho para se ouvir por dentro, ouvir a sua demanda, ouvir a sua pulsação, a sua respiração.
Então, é conhecer o que as suas possibilidades mecânicas e motoras do seu corpo pode lhe dar. Que graus, por exemplo, de espaço você tem na sua articulação? Aonde esse grau de espaço nas suas articulações pode te levar na realização da sua movimentação. Então, quando eu vou trabalhar improvisação, seja com pessoas que nunca fizeram ou com pessoas que já fizeram, eu costumo partir desse lugar, né? Porque primeiro e aí, qual é a importância disso na minha concepção? É que você vai dar o que você tem no seu corpo, né? Cada um vai dar o que tem, sem essa exigência exacerbada de pensar, a técnica é por ali, o seu porque existe a técnica também, que é uma técnica pessoal. Vou trazer de novo o Eugênio Barba, que ele vai falar da técnica cotidiana e da técnica extracotidiana. Então, a improvisação, no caso da dança e no caso dos processos artísticos, ela é uma técnica extracotidiana, porque eu vou em algum lugar ali para aprender a fazer. Então, se a improvisação nesse ato dessa composição real que a Ana fala e que tem a ver com esse saber também é um saber adquirido, né? Não tem um saber, tem múltiplos saberes, que são os saberes que meu corpo foi, na sua vivência, na sua experimentação, no contato com outros corpos e no contato com o ambiente onde eu estou. E aí a gente pode lembrar dessa relação do corpo que transforma o meio e desse meio que também transforma o corpo, para chamar aqui a Cristina Greiner, né, que ela que vai dizer, Greiner ou Greiner, que vai dizer desse lugar do corpo na coevolução, né, que está imbricado nisso o tempo todo. Então, uma aula de improvisação é quando eu começo e penso em lugar. É o que você consegue fazer. Não sou eu que vou mostrar para você, por exemplo, por onde o seu braço vai levantar. Qual é a trajetória do seu braço. Por onde... Não, eu posso... eu posso colocar o braço como sendo o lugar de onde o movimento vai surgir. Eu posso dizer, por exemplo, o movimento agora vai começar pelo braço direito. Ou vai começar pelo braço. E você tem a liberdade, dentro das suas condições, de começar esse movimento pelo seu braço por onde você quiser. O seu braço pode ir para cima, pode ir para trás, pode ir para o lado direito, pode ir para o lado esquerdo, né? O braço, inclusive, é uma grande articulação, porque ele consegue fazer essa volta toda, né? Olha, você vai, né, nessa rotação de 360 graus, vai toda, já outra articulação do seu corpo você não consegue fazer isso com o pescoço, por exemplo. Então eu começo a aula partindo desse lugar de perguntar: qual é esse teu corpo? O que você conhece dessas suas possibilidades de se mover? Por onde você pode mover? E aí você mesmo, o aluno mesmo, ele vai descobrindo outras possibilidades de se movimentar que ele não utilizava antes, porque às vezes ele não utiliza algumas no seu cotidiano. Daí a diferença entre a técnica do cotidiano, que é essa que eu uso cotidianamente para suprir as minhas demandas de sobrevivência. Por exemplo, pegar um copo para beber água, eu tenho uma técnica. Entrar no ônibus, eu tenho uma técnica. Para sentar numa cadeira que tem braço, eu tenho uma técnica para entrar. Se ela não tiver braço, eu posso entrar por outros lugares, e assim sucessivamente. E esse outro lugar que é a improvisação, que eu acho mesmo, penso e acredito que eu preciso mesmo vivenciar, porque eu posso ser um exímio bailarino mesmo, maravilhoso, virtuosíssimo, mas eu posso às vezes ser travado para improvisar, porque talvez eu não tenha tido na minha formação de artista esse lugar que me desse essa oportunidade de ser eu a própria dança que eu quero fazer, né? Eu já vivenciei coisas assim com alunos mesmo, da faculdade de dança, inclusive. Fui apresentar, e aí no momento da apresentação o som não funcionava, nada funcionava, e aí nós sugerimos que ele apresentasse a mesma composição coreográfica em uma outra música. Ele não quis, e ele disse que ele ia se perder, e eu falei: então vamos fazer o quê? Vamos improvisar, vamos pegar uma outra coisa. Não sei o que é improvisar, eu não consigo, não vou fazer. Então cancela a apresentação. Então, para nós percebermos um pouquinho que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que improvisar é qualquer coisa, não é. É um campo muito grande de investigação e que não é nada fácil. É uma descoberta de si muito grande para poder improvisar, né?
Acho que eu respondi e falei muito. Tem outra pergunta. Felipe falou que você é maravilhosa. Juliane Queiroz. Quais os elementos práticos ou pensamentos que te ajudaram no seu processo de improvisação, da menina tímida que se escondia para a sua improvisação hoje? Ai, meu Deus. Eu acho que... Eu vou dizer a dança. Eu acho que se eu não tivesse... Eu acho que a dança foi uma das melhores escolhas na minha vida. Ela me virou do avesso e ela continua me virando do avesso. Então, nossa, gratidão pela dança ter me escolhido, porque eu nem sei se fui eu que escolhi a dança. Então, eu penso que eu saí um pouco desse lugar da timidez pela dança. E principalmente pelos trabalhos de improvisação que eu fiz com a professora Eni Correia, no grupo coreográfico da Universidade Federal do Pará. Grupo este que eu dancei durante 14 anos, depois dirigi, depois um outro amigo pegou a direção e hoje eu estou de novo dirigindo esse grupo. Então, eu sempre costumo dizer que esse grupo é a minha grande escola de formação de artista, de ser dançarina, de ser improvisadora, a minha grande escola de compreender as etapas de construção de um espetáculo de dança, seja ele com coreografias previamente estabelecidas ou não. Então, vocês querem melhorar? Vamos improvisar, gente. Vamos descobrir, vamos olhar para dentro de nós mesmos. E a improvisação é esse lugar. É também esse lugar e não só esse lugar. Então é nesse lugar que eu me descubro e é nesse lugar que eu gosto de trabalhar a dança e que eu tento estudar esse lugar de fazer uma dança que é aqui mesmo, que é aqui agora, com o que eu posso fazer mesmo, como eu acabei de dizer, né? Então, improvisar, mesmo não sendo essa liberdade 100%, porque como a Ana disse, não é. No momento que eu estabeleço um roteiro, não está mais 100%, digamos assim. Tem alguma coisa pré-estabelecida, né? Mas tem a composição coreográfica em si e as situações e as narrativas que se apresentam no instante do fazer, essas são improvisadas. Então, a improvisação, no caso específico desse processo de criação, ele está nesse trânsito, nesse entre o que é planejado e o que não foi planejado. Mas ele está mais no não planejado e no imprevisível e no acaso do que no planejado. Então, o acaso... Você já está respondendo a pergunta do Paulo Mesquita, mas eu já vou lançá-la aqui também, porque aí você já termina seu raciocínio respondendo. Que ele perguntou, a improvisação em cena, apesar de ter um roteiro, torna cada espetáculo único? Então, um pouco isso que você está respondendo, né? Enfim. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Eu acho que não só o espetáculo que tem a improvisação sendo espetáculo. Eu acho que nenhum espetáculo é igual. Mesmo os espetáculos que são previamente estabelecidos, com aquelas coreografias, né, sistematizadas, que eu sei para onde eu vou, qual é a minha disposição no palco e tudo mais, esses espetáculos também, você dança ele hoje, ele é um. Ele é único, ele é aquele momento. Você volta para apresentar o mesmo, entre aspas, espetáculo que você fez ontem, não é mais o mesmo, porque o teu corpo é outro, a tua emoção é outra, o calor do público é outro. Então, você é atravessado o tempo todo por outras questões que fazem com que a obra não seja mais a mesma, ela é outra. As interpretações de quem esteve diante da obra no dia anterior não é a mesma de hoje, né? Então, a obra ela segue no fluxo da imaginação de quem esteve à frente dela para contemplá-la. Então, ele não é o mesmo. Na improvisação, muito menos, né? Porque o que eu criei coreograficamente hoje, eu não vou me lembrar amanhã. Agora tem um dado interessante que eu percebi nesse espetáculo, porque, olha, você fica em temporada com um espetáculo de improvisação, como foi esse caso, e há uma tendência enorme do dançarino improvisador começar nas temporadas seguintes ao quê? A pré-estabelecer a composição. É incrível. Eu só fui perceber isso na segunda, eu acho, temporada do espetáculo. Como eu saía várias vezes do espetáculo, ficava na coxia assistindo e entrava algumas outras vezes, eu comecei a perceber que, vi aquela sequência de movimento, quase igual hoje que foi feito ontem. Então, quando eu reunia com o elenco antes de entrar, eu dizia, gente, o corpo é muito inteligente.
Nós sabemos que nós temos múltiplas inteligências, mas, por exemplo, o cérebro, ele, de algum modo, ele está organizado para dar conta, digamos aqui, e para a sua segurança daquilo que ele já conhece. Quando você tira e sai desse lugar, daquilo que para você é mais habitual fazer, há uma certa estranheza, o teu corpo reage de uma outra maneira, e aí há uma organização neural, fisiológica, enfim, de uma outra forma no teu corpo, para dar conta de uma situação nova. Mas isso acontece o tempo todo, não só quando eu entro para improvisar, acontece na nossa vida o tempo todo, né? Então, quando eu percebi isso, eu dizia para o elenco, vocês estão começando a querer determinar pequenas células de movimentos. Preste atenção. Mas, inclusive, eu mesma também percebi isso em mim. E aí eu fiquei pensando, o que fazer para que isso não acontecesse? Aí vem a pergunta da Bárbara Santos aqui, ó, Valdete. Como você tensiona a relação entre fornecer parâmetros para os dançarinos improvisadores e a manutenção do frescor da reinvenção em cena? Então, é difícil. É muito difícil. É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, quando eu percebi, eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Então, às vezes, nós temos sempre mais perguntas do que respostas, né? O mundo é movido por mais questionamentos e com respostas que nós não sabemos dizer e nem dar. Então, o que acontece? Quando eu percebi isso, eu só conseguia dizer para o elenco, gente, para mim mesma, gente, oi, vamos tentar lembrar de outras ações. E aí eu tentava lembrá-lo das ações do Labo, né? Algumas ações. Pensar em capturar, sei lá, a ação do vibrado, correr, do parado, rastejar, todo esse arcabouço de movimentações e de ações que você já detém no seu corpo, na sua formação de artista, você pode lançar mão. Como a improvisação não costuma trabalhar, né, ou não trabalha com algo que você vai se autoconduzindo, eu não vou improvisando e vou dizendo, agora eu vou para o lado direito. Agora eu vou fazer um rolamento. Eu não vou dizendo para mim antes. Eu vou no fluxo do fazer. Então, às vezes é difícil, no momento que você entra na cena e de novo se depara com o público, o que eu vou fazer? E aí é você com você mesmo naquela hora. Agora, eu acho que tem uma coisa interessante, que é quando a Cleise Martins, né, é uma autora também, acho que é na dissertação de mestrado, ela vai dizer que, para ela diz, vê se eu me lembro, quem aprende a improvisar desenvolve a habilidade de observar-se e de observar o outro ou a outra, de estar atento a si e de estar atento ao outro ou à outra. Então, quando eu penso nesse lugar da improvisação, eu corroboro com esse pensamento, que é exatamente quando eu estou dançando, eu estou também nessa auto-observação. E se eu estou jogando com o outro, ou jogando comigo mesmo, porque eu posso jogar comigo mesmo, né? E eu posso jogar com outro artista que está dividindo o palco comigo, e posso e devo jogar com a plateia também. Então, vejam que nós podemos fazer uma triangulação. Eu mesma, comigo mesma, posso contar uma, eu com o outro meu colega que está na cena e com o público. Isso é fácil de fazer? É claro que não é fácil. Não é, gente. Porque você precisa desta observação e desse estado de estar atento tão grande, tão amplificado, para que você consiga chegar em você, e em você numa liga com o outro, e você numa liga com você, com o outro, e na conexão com o público, se você conseguir. Então, às vezes, nós conseguimos nos conectar em algum momento com nós mesmos. Eu estou improvisando aqui, estou me auto-percebendo, sentindo, mas também eu consigo fazer isso com o outro. E qual é a importância para mim desta conexão para além de você mesma? É que é o lugar onde eu vou conseguir me nutrir também. Por exemplo, se eu fosse improvisar agora e eu olhasse para Ana Mundim na posição que ela está aí, essa mão ali pode ser para mim um motivo de reiniciar por aqui a minha nutrição, digamos assim, o meu alimento
Meu Deus, a minha vida para eu seguir daqui improvisando. Fosse para entrar em algo quase que semelhante ao que ela está fazendo, fosse para ir para um outro lugar. Então eu olho também, e claro que nem tudo que eu vejo no outro vai me servir como mote de disparar a minha criação. Porque eu posso olhar e isso pode não me dizer nada para mim, não é? Estou dando um exemplo da mão da Ana. Eu posso olhar para um movimento e que ele não chegou até a mim, que eu não consegui capturar. E aí que eu, a partir de algumas leituras que eu fiz para a minha tese de doutorado, que eu falo sobre isso, a improvisação, a bricolagem, o acaso, nesse espetáculo, eu fui conversar um pouco com o acaso. E aí a improvisação também está ali atravessada pelo acaso. Porque o que é o acaso? O acaso é algo que não se prediz, né? É um fenômeno que não se prediz. Eu não digo, pera lá, gente, agora eu vou parar aqui porque eu vou fazer um acaso com a Ana, sei lá, com o Ivan, um acaso com alguém. Não é. Ele atravessa os nossos fazeres. Então, o acaso, segundo a Feiga, que é uma outra autora, que eu trabalhei com ela também na minha dissertação, ela vai dizer que o acaso ele surge também para quebrar regularidade de ações, seja ação de pensamento, seja ações outras quaisquer. Ele atravessa e ele quebra uma regularidade de algo que estava acontecendo antes. Por isso que nós falamos assim, nossa, por acaso aconteceu isso, nossa, por acaso, eu sei lá. Mas e quando é que o acaso vai chegar? Eu não sei, porque isso é algo que não se prediz. Então, a improvisação também é isso, né? Eu trabalho nesse campo da casualidade do próprio fazer. Aí ela vai trabalhar com tipos diferentes de acaso. Ela vai dizer do acaso existencial, que é esse acaso que é implícito, que é inato a qualquer ser humano, que quer queiramos ou não, ele está aí na nossa vida atravessando, que às vezes nós não percebemos. Mas também ela vai dizer que quando você percebe algo que te atravessou e que quebrou a regularidade do teu pensamento, da tua ação, do teu fazer, e que você capturou isso para si e reconfigurou de uma outra forma, aquilo gera um outro valor para você, ela vai dizer que o acaso, então, sai desse lugar do acaso existencial e, segundo essa autora, a Feiga, ela vai dizer que ele se transforma em acaso significativo, porque você deu um outro significado para ele, que você não tinha dado antes. Então, quando eu penso nesse lugar do acaso, aí eu me lembro esse espetáculo, porque, ora, há quantos anos eu vinha trabalhando nos laboratórios de criação na dança, como trabalho ainda hoje com a companhia, e eu nunca tinha percebido que talvez ali eu tivesse já um espetáculo produzido pela improvisação. Há anos eu trabalhava isso, E um dia qualquer eu sou atravessada por esse acaso existencial que estava ali e consigo compreender isso. E aí eu posso talvez pensar que seja esse acaso significativo que ela diz. Fala, Ana. Não, porque a gente só tem 5 minutinhos e tem vários comentários e perguntas ainda. Eu queria ver se eu posso juntar tudo num combo para você responder de uma vez. Na verdade, tem uns comentários, né? O Ivan Bernardelli tinha falado, também as escolas de dança têm essa característica de enrijecer o corpo com gramáticas muito determinadas, principalmente escolas de formação institucionais, municipais e estaduais. O Luan falou que você é a melhor diretora da companhia, que ele ama fazer parte da primeira companhia experimental de dança. Tem alguém que eu não sei o nome, desculpa. O espetáculo, o seguinte é isso, sem dúvida foi um dos maiores desafios como intérprete criadora da companhia. Mariana Pimentel, que coisa linda ser a própria dança que se quer. E o Ivan pergunta, Valdete, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com cadeirantes, essa relação que cada corpo é único que a improvisação desperta. Aí, alguém que eu também não sei o nome, improvisar é um desafio maravilhoso a cada instante. A Maila. Sempre um presente. Grande improvisadora. Joia paraense, Valdete Brito. Enfim, aí o restante é mais comentário. Improvisação é um momento, é um movimento exusíaco. E a Mari, muito bacana isso, Valdete. Muitas vezes ainda se tem uma ideia ferramental da improvisação como se ela estivesse sempre a serviço da criação do espetáculo.
Então, acho que é isso. A gente tem 4 minutinhos para você responder a pergunta do Ivan sobre o seu trabalho com cadeirantes. E aí, gente, eu vou pedir para vocês, infelizmente, enterrarem as perguntas, porque não vai dar tempo da gente responder. Tá bom? Certo. Mas obrigado por todos os comentários e pelas perguntas. Ivan, beijos. Que bom você, Mari, Maíra, por aqui. Enfim, maravilha. Eu tenho pouca experiência, Ivan, em trabalhar com cadeirantes, mas eu já trabalhei. Eu fui ministrar uma oficina de dança contemporânea, mas na verdade era uma oficina de improvisação mesmo, no município chamado Tucuruí, que fica de ônibus daqui de Belém para lá, e eu fui de ônibus cerca de 9 horas. Meu primo mora lá, Valdete. Olha, então, aí eu fui para Tucuruí, convidada para ministrar essa oficina. Quando eu cheguei, antes de ir, eu sempre costumo perguntar, enfim, quem é o público que está lá, se tem gente que já dança, se não, ok. Quando eu cheguei lá, eu estava esperando encontrar pelo menos umas, 15 pessoas, eu encontrei, sem mentira, quase 30 pessoas dentro de um ginásio de esporte. No meio das 30 pessoas, 3 cadeirantes, um casal de namorados. Eu não vou lembrar o nome deles, mas um é o Valtinho, o nome dele é Valtinho. Ele foi nosso aluno, ou ainda é, eu acho, no curso técnico de dança. Ele também dança na companhia de dança do Nosso Jeito, eu acho que é esse nome, que é uma companhia só de cadeirantes que tem aqui em Belém, que a Thaís dirige. Então, quando eu cheguei lá e vi as 3 pessoas, confesso que eu fiquei em pânico. Confesso que eu pensei, uau, o que é que eu vou fazer? Eu nunca tinha trabalhado. Mas eu acho que, de novo, os desafios, né, que a dança nos traz, que é maravilhoso. Quando você tem coragem de mergulhar nisso e aposta no que está fazendo e faz com paixão, você encontra as respostas para algumas coisas. Então, eu trabalhei improvisação com todas as 30 pessoas, com as 30 pessoas e mais esses 3. O que é que eu descobri? Eu descobri que eles... em um dado momento que era só para se deslocar, para caminhar, encontrar espaço nos seus deslocamentos, enfim, eles só faziam a sua caminhada na cadeira ao redor. Eles nunca iam para o meio, para o centro, eles não se misturavam. E aí eu parei e perguntei por que eles só iam pelas bordas, digamos assim. Eles disseram, professora, é porque se nós formos pelo meio, eu tenho medo de passar com a roda em cima do pé das pessoas. Então é muita gente. Eu tenho medo de bater as pessoas. Eu falei, não, você vai por onde você quiser. Você é livre, porque não é só você que precisa olhar isso, mas todo mundo vai ter que ter essa percepção do espaço. Então, Ivan, eu fui descobrindo como trabalhar esse corpo. E assim, sinceramente, eu não vejo muita diferença, não. Porque ele vai trabalhar de novo com o repertório de movimento que ele tem, com as possibilidades motoras que ele tem de se mover, do jeito que ele pode fazer. Então, que maravilha poder trabalhar com uma técnica que ela, sim, é possível de ser realizada por todo mundo. Não que não existam outras, mas essa te coloca nesse lugar de ser você, a sua própria técnica, do seu próprio fazer, da sua própria dança. Então, eu trabalhei, depois fiquei super motivada em continuar, mas depois eu acabei não tendo mais nenhum público assim. É mais ou menos isso. Valdete, super obrigada. Acho que esse é um tema para uma live, né, próxima aí, que seria importante ter. Mas a gente só tem 30 segundinhos. Então, eu queria agradecer muitíssimo a tua disponibilidade. Falar que a gente tem uma parceria já longa aí, né? Tem um namoro aí do temporal também com o projeto da Valdete, que é o projeto de improvisação e bricolagem lá na UFPA. E esse namoro está se fortalecendo cada vez mais. Então, que essas trocas continuem. Gente, obrigada. Boa noite. Obrigada.